Em teoria, é possível calcular exatamente quanto peso uma pessoa deve ganhar de acordo com o número de calorias extras em sua dieta. Para cada 3.500 calorias que consumimos além de nossas necessidades de energia, devemos ganhar 450 gramas de gordura. Poderíamos comer esse excesso num só dia ou no decorrer de um ano, mas o resultado deve ser o mesmo, engordarmos 450 gramas naquele dia ou no decorrer daquele ano. Na prática, porém, a coisa não funciona assim. Mesmo em alguns dos primeiros estudos sobre o aumento de peso, os números não batiam. Em um experimento, pesquisadores alimentaram 12 pares de homens gêmeos idênticos com 1.000 calorias em excesso por dia, 6 dias por semana, durante 100 dias. No total, cada homem comeu 84.000 calorias além de suas necessidades físicas. De acordo com a teoria, cada voluntário deveria ter engordado exatamente 10,9 kg. Na realidade, a coisa não foi tão simples assim. Para começo de conversa, até o ganho médio de peso foi inferior ao que a matemática diz que deveria ter sido, 8,2 kg. Os ganhos de peso individuais revelam quão inadequado é aplicar uma mera regra matemática à questão do peso. O homem que engordou menos ganhou apenas 4,1 kg, pouco mais de um terço do valor previsto. E o gêmeo que engordou mais ganhou 13,2 kg. Ainda mais que o esperado. Esses valores não podem entrar na média de mais ou menos 10,9 kg, pois estão tão longe do previsto que usá-los é inútil. O simples fato de um aumento de peso poder se desviar tanto da marca, prevista pela clássica contagem das calorias, mostra que o efeito encontrado nos passarinhos da espécie Sylvia Boring não se limita às aves migratórias e aos mamíferos que hibernam. Em última análise, as leis da termodinâmica não podem ser contrariadas. A energia que entra deve ser igual à energia que sai para o peso permanecer estável. Mas o ponto crucial é este. Alguns mecanismos do corpo são responsáveis por regular as calorias que absorvemos, mais importante, a energia que vamos gastar ou armazenar, e isso vai além da mera comparação entre o que comemos e quanto nos exercitamos. O AD36 oferece um bom exemplo de como isso pode ser explicado. O tecido adiposo que fica sob a pele e ao redor dos órgãos consiste em células que ficam vazias, esperando para serem preenchidas com gordura quando chega a hora de ter que armazenar energia. Em frangos infectados com AD36, o vírus força essas células a se encherem, mesmo sem ter um excesso de energia grande o suficiente para ser armazenado. As aves não precisaram comer mais para engordar, seu corpo estava simplesmente depositando energia no tecido adiposo, em vez de consumi-la em outro lugar. Será que algo semelhante ocorre na obesidade humana? Será que pessoas obesas e magras estão armazenando gordura de forma diferente? Patrice Cani, professor de nutrição e metabolismo da Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, já sabia que as pessoas obesas, além de serem resistentes aos efeitos da leptina, o hormônio da saciedade, também mostravam sinais de doença em seu tecido adiposo. Ao contrário das pessoas magras, suas células adiposas estavam inundadas de células imunes, como se estivessem lutando contra uma infecção. Cani também sabia que, quando pessoas magras armazenavam energia, elas produziam mais células adiposas, preenchendo cada uma com apenas uma pequena quantidade de gordura. Mas em pessoas obesas, esse processo saudável não estava acontecendo. Em vez de produzir mais células adiposas, o corpo delas estava produzindo células adiposas maiores e abarrotando-as com cada vez mais gordura. Para Cani, a inflamação e a falta de células adiposas novas eram sinais de que quem apresenta excesso de peso substituiu o processo saudável de armazenamento de energia por um estado insalubre. Aquele não era o tipo de aumento de peso que ajudaria alguém a sobreviver durante um inverno rigoroso. Era em si uma espécie de doença, ele pensou. A suspeita de Cani era de que a microbiota obesa estivesse causando a inflamação e a mudança no processo de armazenamento de gordura. Ele sabia que algumas bactérias presentes no intestino são envoltas por uma molécula chamada lipopolissacarídeo ou LPS, que age como uma toxina caso entre na corrente sanguínea. De fato, ele descobriu que pessoas obesas possuíam altos níveis de LPS no sangue, responsáveis por desencadear a inflamação em suas células adiposas. Cani concluiu algo ainda mais revelador, que o LPS estava impedindo a formação de novas células adiposas, fazendo as que já existiam ficarem abarrotadas. Foi um grande avanço. A gordura das pessoas obesas não consistia em meras camadas de energia armazenada, mas em tecido adiposo com um defeito bioquímico que parecia ser causado pelo LPS. Mas como ele estava passando do intestino para a corrente sanguínea? Entre os micro-organismos que se encontram em quantidades diferentes no intestino de pessoas magras e obesas, há uma espécie chamada Akkermansia mucinifila, cuja presença na flora intestinal tem correlação com o peso de seu hospedeiro. Quanto menos Akkermansia tiver, maior será seu índice da massa corporal. Cerca de 4% da população microbiana das pessoas magras pertence a essa espécie, mas as obesas quase não têm bactérias desse tipo. Como seu nome sugere, ela vive na superfície da grossa camada de muco, que recobre a mucosa intestinal. Mucinifila significa amiga do muco. Esse muco forma uma barreira que impede a microbiota de entrar na corrente sanguínea, onde pode se tornar nociva. E a quantidade de Akkermansia não está apenas ligada ao IMC. Quanto menor a quantidade dessa bactéria, mais fina será a camada de muco da pessoa e maior será a presença de LPS em seu sangue. Poderia parecer que a Akkermansia é comum nos intestinos das pessoas magras, por colherem os benefícios de suas camadas de muco já serem grossas, mas, na verdade, essa bactéria é responsável por convencer as células da mucosa intestinal a produzirem mais muco. A Akkermansia envia solicitações químicas que ativam os genes humanos produtores de muco. Assim, ela ganha um lar e impede que o LPS passe para o sangue. 0. Volume do intestino. 0 contra barra, 0. 0. Com micra 0B10 móveis. 0. Underline camada de muco. Mais, camada única de células formando a mucosa intestinal. Vaso sanguíneo. A mucosa intestinal. Se essa bactéria é capaz de aumentar a espessura da camada de muco, Cani pensou que talvez pudesse também reduzir os níveis de LPS e impedir o ganho de peso. Ele suplementou a dieta de um grupo de camundongos com Akkermansia, e conforme esperava, os níveis de LPS dos espécimes caíram. O tecido adiposo voltou a criar novas células saudáveis. O mais importante, eles perderam peso. Os camundongos que receberam Akkermansia também se tornaram mais sensíveis à leptina, fazendo com que seu apetite diminuísse. Os camundongos não haviam ganhado peso extra porque comeram demais, mas porque o LPS estava forçando o corpo deles a armazenar energia em vez de consumi-la. Como Durandar suspeitara, essa mudança no processo de armazenamento de energia sugere que as pessoas nem sempre são obesas por comerem demais. Às vezes, talvez na maioria delas, pode ser que elas comam demais porque estão doentes. A descoberta de Cani de que a Akkermansia protege os camundongos da obesidade pode se revelar revolucionária.
Ele está planejando testar seus efeitos em seres humanos com sobrepeso na esperança de que possa ser oferecida como um suplemento na luta contra a obesidade. Em última análise, precisaremos saber o que está causando a redução na população de Akkermansia em pessoas obesas com excesso de peso. Existem algumas pistas. Tornar camundongos obesos colocando-os em uma dieta rica em gorduras reduz os níveis de Akkermansia, mas suplementar essa mesma dieta com fibras traz as bactérias de volta aos níveis saudáveis. A previsão é de que, em 2030, 86% da população americana será obesa ou terá excesso de peso. Em 2048, todos os americanos estarão nesse grupo. Há 50 anos tentamos lidar com a obesidade encorajando as pessoas a comerem menos e se exercitarem mais. Não funcionou. Milhões de adultos e crianças ficam obesos ou com excesso de peso a cada ano, apesar de despenderem grandes quantias de dinheiro tentando perder peso. E nós continuamos abordando o tratamento da obesidade como meio século atrás, com quase nenhum progresso. Agora, nosso único tratamento sistematicamente eficaz para a obesidade é a cirurgia de redução do estômago. Pacientes que tentaram sem sucesso perder peso por meio de dieta estão condenados a ter o estômago reduzido ao tamanho de um ovo para pararem de comer em excesso. O pressuposto é que, já que não conseguiram seguir o regime, precisam tomar uma providência drástica para diminuir sua ingestão calórica. Algumas semanas após a cirurgia, os pacientes já perderam vários quilos. Trata-se de uma intervenção que supostamente funcionará eliminando a necessidade da força de vontade, ao impedir de uma vez por todas que as pessoas comam mais que uma porção infantil a cada refeição. Mas parece que esse resultado envolve outros fatores. Uma semana após a cirurgia, a flora intestinal muda, deixando de se parecer com a de uma pessoa obesa e passando a se parecer com a de uma pessoa magra. A relação entre Firmicutes e bacteroidetes se inverte, e a população da boa e velha bactéria Akkermansia aumenta cerca de 10 mil vezes. Cirurgias de redução do estômago em camundongos mostram as mesmas mudanças na composição da flora intestinal. Falsas cirurgias, porém, em que incisões são feitas mais o estômago volta a ser posturado em seu tamanho original, não tem o mesmo efeito. Até mesmo transferir a microbiota de um camundongo que tenha passado por uma redução de estômago para um camundongo livre de germes causa neste último uma súbita perda de peso. Parece que o redirecionamento de nutrientes, enzimas e hormônios é que promove essa mudança, levando então à perda de peso. Não são as porções minúsculas a que os pacientes estão limitados que os ajudam a perder peso, mas a alteração na regulação da energia graças à nova microbiota. 25 anos após o surto do vírus do frango em Mumbai, Nikhil Dhurandhar foi nomeado presidente da Obesity Society nos Estados Unidos. Suas pesquisas sobre as causas virais da obesidade vêm ganhando cada vez mais aceitação na comunidade científica, e ele continua investigando as razões subjacentes da obesidade. Os micro-organismos, tanto virais quanto bacterianos, estão nos mostrando que a obesidade envolve mais do que comer demais e se exercitar de menos. A energia que cada um de nós extrai da alimentação e o modo como essa energia é usada e armazenada são fatores diretamente associados à configuração particular da comunidade de micróbios a que servimos de anfitriões. Se queremos realmente chegar ao cerne da epidemia da obesidade, precisamos olhar para a nossa microbiota e indagar o que estamos fazendo de errado para alterar a dinâmica que as bactérias estabeleceram com o corpo humano em sua forma mais esguia e saudável. 3. Controle da mente. Vez ou outra, nos brejos contaminados por pesticidas dos estados do oeste norte-americano, aparecem sapos com deformidades grotescas. Muitos têm até 8 pernas traseiras, saindo dos quadris, e alguns simplesmente não têm nenhuma. Eles se esforçam para nadar e saltar, mas costumam ser capturados por pássaros antes de estarem plenamente crescidos. Essa normalidade no desenvolvimento não é uma mutação genética, e sim obra de um micróbio, um verme trematóide parasita. As larvas desse verme, tendo sido expelidas de seu hospedeiro anterior, um tipo de caracol, procuram os sapos quando ainda são girinos. Enterram-se nos membros em formação e formam cistos que comprometem o desenvolvimento das pernas, às vezes fazendo-as se duplicarem e depois voltarem a se duplicar. Para os sapos, essa deformação costuma ser fatal, pois eles não são capazes de escapar das garças famintas que os perseguem em busca de uma refeição fácil. Quanto ao trematóide, o membro extra ajuda na continuação de seu ciclo de vida. Uma garça pode capturar esses sapos deformados com facilidade e digeri-los junto com os trematóides que moram neles, inadvertidamente se tornando o próximo hospedeiro do parasita, que logo é devolvido à água nas fezes da garça, onde volta a se instalar no caracol. Uma estratégia inteligente, ao que parece, não que a inteligência desempenhe qualquer papel na jornada do trematóide. É a seleção natural que traz o infortúnio aos sapos, já que os trematóides capazes de criar espécimes vulneráveis à predação são os que sobrevivem e podem transmitir seus genes deformadores de membros, perpetuando seu ciclo de vida. Alterar o corpo do hospedeiro é uma forma de melhorar sua aptidão evolutiva, sua chance de se reproduzir, mas existe outra possibilidade: alterar o comportamento do hospedeiro. Ao revirar as folhas mais ou menos à altura da cabeça nas florestas tropicais de Papua Nova Guiné, ocasionalmente vemos carapaças de formiga